Olá, pessoal! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live do Cotidiano. Você já me conhece, meu nome é Camila Bidão, tá? E essa semana a gente tá falando da Semana dos Negócios. Por que que eu tô falando sobre negócios, pessoal? Eu já tenho falado isso nas lives dessa semana. Eu tô aqui para te ensinar sobre o domínio do corpo, da alma e do espírito para a gente reinar sobre a terra. De onde veio isso? De Gênesis 1:28, quando Deus, depois de criar toda a terra, ele fala: dominem sobre todas as coisas. Eu creio sinceramente que você construir negócios, né? Você construir o seu empreendimento, colocar seus dons e talentos para a construção de um projeto seu e ser remunerado por isso é uma forma de você dominar sobre todas as coisas. E para isso eu tô trazendo então algumas dessas informações. Não significa que aquilo que eu tô passando aqui serve só para isso, só para construção de negócios. São princípios aplicados a todas as áreas da sua vida. Porque Deus não é um Deus de regras, ele é um Deus de princípios. E você vê que aquilo que você aplica corretamente do princípio dele, seja na sua vida espiritual, seja na sua vida conjugal, seja na sua vida financeira, seja na sua vida profissional, vai dar certo. Porque não se trata de regras, se trata de princípios, tá bom? Claro que cada contexto exige um nível de sabedoria. Sabedoria é saber fazer as coisas. Então você coloca aquela coisa de uma forma diferente, porque cada área da sua vida tem uma especificidade. E para isso eu tô trazendo então aqui a respeito dos negócios, da vida de carreira, vida profissional. E hoje o tema é liderança. Sobre liderança a gente tem muitas coisas para falar, é um tema muito gostoso e também serve para todas as áreas da sua vida. Por quê? Vários treinamentos que eu dou, pessoal, eu pergunto assim: quem aqui é líder? Quem aqui nessa empresa é líder? E aí você vê os gerentes, os diretores levantando as mãos, né? Você vê lá, gente, perdão, que teve uma ligação aqui. Você vê lá o gerente, o diretor levantando a mão. Aí, bom, aí você vê aquela sala cheia de gente, só 2, 3 pessoas levantam a mão. Se você acha que você não é líder, deixa eu te perguntar: quem é que está liderando a sua vida? Se você não lidera a sua vida, quem lidera a sua vida? A liderança, ela é crucial para você exercer domínio sobre a terra. Por quê? Em primeiro lugar, porque Deus deu sua vida foi para você, não foi para ninguém mais. Não foi para o seu marido, não foi para o seu chefe, não foi para sua mãe, não foi para o seu pai, não foi para qualquer pessoa, não foi para as coisas, não foi para o seu trabalho. Deus deu sua vida para você. E você é responsável pela forma que você conduz a sua vida. Caso você entregue o domínio, a condução, a liderança da sua vida para outras pessoas, essa também é uma decisão sua. E você vai ser responsabilizado pelas decisões que você tomar. Hoje de manhã eu estava meditando muito sobre isso e não tem gente que fala assim: nós não temos escolha, nós não temos livre-arbítrio. Isso é uma completa mentira, né? Isso é uma afronta à palavra de Deus, que ele dá sim o livre-arbítrio para todas as pessoas. Todas as pessoas têm condições de escolher, todas as pessoas podem escolher. Camila, mas eu não consigo escolher, eu tenho um problema com isso, eu não consigo tomar as decisões. É porque você hoje vive muito mais. A Bíblia ela fala que a carne milita contra o espírito. E você, a sua identidade está no meio, você é a alma. Todos nós somos feitos de corpo, alma e espírito. E a carne, que são o seu cérebro, que é tendencioso a cuidar das coisas imediatas, terrenas, materiais, e tá tudo bem, é para existir, é para ser feito dessa forma, ele cuida dessas coisas, mas o seu cérebro ele não serve como senhor da sua vida, como determinante das decisões que você precisa tomar. O cérebro ele deve ser escravo dos desejos da sua alma guiados pelo espírito. Então o seu espírito fala: não faça dessa forma, não tome essa decisão precipitada, não faça desse jeito, porque você vai colher resultados imediatos. A Bíblia fala que aquele que semeia na carne vai colher morte, mas aquele que semeia para o espírito vai colher vida. Então quando você semeia ações baseadas na direção do espírito, você colhe vida, né? Inclusive assim, hoje eu estava lendo também Esaú, que era irmão de Jacó. Esaú, eram 2 irmãos, Esaú era mais velho, eram irmãos gêmeos, mas Esaú saiu primeiro, então ele era o primogênito. Ele vendeu o direito de primogenitura dele, que ia trazer para ele inúmeras bênçãos, porque ele estava com muita fome, e aí Jacó estava lá cozinhando
um prato de... Tava cozinhando lentilhas, Esaú com muita fome, e aí ele virou e falou assim, me dá um prato de lentilha. Aí o Jacó falou pra ele, olha, eu só dou o prato de lentilha se você me dá a sua primogenitura. E aí o Esaú falou assim, fica com esse negócio. Ou seja, a carne que tá querendo o desejo imediato, o Deus estômago, o estômago de Esaú fez com que ele vendesse a primogenitura. E aí o direito de primogenitura foi dado a Jacó. Jacó, quando foi pedir a bênção do pai, o pai deu pra ele a bênção pra ele. Ele enganou o pai se passando por Esaú, então o pai não viu que era Jacó, que era o filho menor, e o pai deu toda a bênção da primogenitura. E Esaú depois foi aparecer lá, pai, me abençoa como primogênito. O pai dele falou, olha, já abençoei seu irmão. E para você não tem. Um vai ser senhor e o outro vai ser servo. O primogênito vai ser senhor e o outro vai ser servo. Você vai se tornar um servo do seu irmão. E Esaú chorou. Só que ele tinha tomado uma decisão. Foi uma decisão consciente em que ele decidiu optar pelo desejo da carne e não do espírito. Tá, joia? Então por que eu tô falando tudo isso? Porque é necessário você se tornar líder da sua vida. Nada nem ninguém pode ser maior do que você a não ser Deus. Existem 2 mandamentos. A Bíblia inteira ela se resume em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, o que ele diz é você obedecer a ele e amar o próximo como a si mesmo. Então ninguém é maior do que você, ninguém é menor do que você. Você tem o mesmo tamanho, o mesmo valor que todos nós temos. Tá, joia? Então é preciso que você lidere a sua vida. Ah, mas eu entreguei minha vida, a direção da minha vida nas mãos de uma pessoa, nas mãos do meu estômago, na mão do dinheiro, na mão do meu trabalho. Meu amigo, você vai ser responsabilizado. E assim como Esaú, depois que você tomar sua decisão, pode ser que essa decisão não seja irreversível e depois não tem choro nem drama. Você vai lá colher as consequências e a perda da sua bênção. Entende? Então assuma a liderança da sua vida. Quando a gente fala de liderança, existem diversos níveis de liderança, diversas formas de liderança. Você pode liderar, geralmente a gente fala da liderança de pessoas que estão hierarquicamente abaixo da gente. Então existem estruturas funcionais, como as coisas funcionam, como se fosse numa empresa. Existe uma estrutura funcional, você tem o chefe e tem os subordinados. Você tem estrutura hierárquica, por exemplo, com Deus. Deus manda e você obedece. Você tem uma estrutura hierárquica, por exemplo, em uma igreja. Você tem o líder espiritual e você tem os discípulos. Você tem uma estrutura hierárquica também em uma família. Você tem o homem, o marido, que é hierarquicamente superior, a mulher hierarquicamente inferior, hierarquicamente. Tô falando de estrutura funcional, não tô falando de valores. E os filhos abaixo, né? Então você tem isso. Todas as relações humanas, elas têm uma estrutura de hierarquia. Tá bom? E você pode, então, liderar para baixo. Você pode liderar lateralmente, com pessoas que hierarquicamente estão no mesmo nível que você. Você pode liderar acima de você. Você pode influenciar essas pessoas. E a principal pessoa que você pode e deve liderar é você mesmo, que é para dentro. O que é liderança, basicamente? Liderança ela pode ser traduzida em uma palavra, chamada influência. Um líder é aquele que influencia outros. Por isso que não se trata da sua posição de hierarquia. Você pode estar numa estrutura hierárquica que você é colocado numa posição superior, mas você não tem liderança nenhuma, porque você não influencia ninguém. É bem possível. É bem possível. Você pode ter uma pessoa que hierarquicamente é a menor de todas, mas que tem maior poder de influência que todos os outros. Um exemplo desse é a história de Davi e Saul. Saul era o rei, mas Davi tinha mais influência por causa dos resultados que ele tinha, por causa daquilo que ele fazia. Não é que ele falava e não fazia, ele ia lá e fazia. A graça de Deus estava sobre ele, mas a graça de Deus, com base na obediência dele de Deus, a Deus, tudo aquilo fez com que a influência dele sobre as outras pessoas aumentasse cada vez mais, né? Ele se tornasse amado ao ponto das pessoas quererem ele como rei e não mais o rei Saul. Entende? Então, se você não tem influência, se você não influencia pessoas, você não é líder. Você não é líder. Tá, joia? A liderança é um aspecto crucial para qualquer pessoa que queira exercer domínio em qualquer área da sua vida. Ah, Camila, mas e essa liderança, autoliderança? O que isso quer dizer? Gente, Dee Hock é um especialista em liderança do mundo. Ele fala que a maior parte dos líderes, a maior parte deles, não atingem sua plena capacidade ou potencial, tá joia? E que
mais da metade do tempo, pelo menos 50%, isso baseado em uma pesquisa que ele fez, 50% do seu tempo deve ser dedicado à autoliderança. Você liderar a si mesmo. Ou seja, se você é um empresário, se você é um chefe de família, se você é uma mãe dentro de uma família, se você tem uma posição dentro de uma instituição religiosa, qualquer lugar onde você tem uma posição de responsabilidade, 50% do seu tempo deve ser dedicado a você liderar a si mesmo. A primeira pessoa que você tem que liderar é você. Por quê? Meu amigo e minha amiga, como é que você quer influenciar outras pessoas, sendo que a principal pessoa a ser influenciada deve ser você? Quantas e quantas vezes você pensa em deixar para trás as coisas? Em desistir? Em não fazer aquilo que precisa ser feito? Quantas vezes vem oposição, adversidade na sua vida e você quer deixar tudo? Você quer abandonar o barco? Você quer não levantar da cama? Você quer desistir? Você perde o foco, você começa a olhar para o lado. Quantas e quantas vezes você quer isso na sua vida? Várias, né? Agora, quem você pensa que é para influenciar outras pessoas a não fazerem isso, se você é a primeira pessoa quem desiste? Quem é você? Como é que você vai influenciar as pessoas só com base naquilo que você diz, mas não com base naquilo que você faz? Um líder forte é aquele que influencia a si mesmo em primeiro lugar. É aquele que faz aquilo que precisa ser feito a despeito das oposições e adversidades. E a primeira pessoa que você precisa convencer nessa história é você mesmo. Por quê? Porque é isso que acontece. O líder, ele tem um foco na missão, no propósito dele, de uma forma tremenda. Quando você vê Jesus, ele teve todos os motivos do mundo para desistir todos os dias. Ele ia lá para ajudar as pessoas. Tinha um monte de fariseu enchendo o saco dele o tempo inteiro. As pessoas queriam matar ele o tempo todo. Os fariseus procuravam motivos o tempo todo para matar ele. As pessoas acusavam ele o tempo todo, apesar dele estar fazendo tudo certo. Ele fazia aquilo. As pessoas que ele curou, que ele salvou, que ele libertou, pregaram ele na cruz. Ele não precisaria, no entendimento, né, humano, convencional, ele não precisaria passar por tudo aquilo. Mas ele sabia qual era a missão dele, ele nunca perdeu o foco. Ele sempre se manteve fixo na missão. E eu li hoje na Bíblia, achei muito lindo, que Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, ou seja, ele tinha um propósito muito claro. Não foi à toa, sofri porque eu sou masoquista, não tem nada a ver com isso. Ele tinha uma proposta, ele tinha uma alegria que foi proposta a ele. Ele tem muitos irmãos. Ele tem uma família ampliada. Aquelas pessoas, os frutos do trabalho duro que ele exerceu, né, que ele fez, somos nós, somos eu e você. Nós somos os resultados. Então ele foi capaz de suportar toda a adversidade pelo poder do Espírito. Ele liderou a si mesmo e ele influenciou hoje, 2000 anos depois, continua influenciando pessoas a todos os dias a suportar as adversidades e permanecer com os olhos fixos no alvo. Gente, isso é muito emocionante, isso é muito forte. Pessoas que fazem isso são verdadeiros discípulos de Jesus. São verdadeiros. Você não é discípulo de Jesus pelo que você prega, você é discípulo de Jesus pelo que você faz. A Bíblia nos diz que o verbo se fez carne, o verbo é Deus e Deus, o verbo é uma palavra que indica uma ação. Deus não fala e não faz nada, Deus fala e faz. Ele quando fala em amor, ele não fala em amor de dar boca pra fora, ele ama, ele fala em amor e ele vai lá e ama. Entende? O próprio João fala, não vamos amar só de boca, mas em espírito, em ação e em verdade. Em ação e em verdade. Então você não é o que você diz que você é, nem o que as pessoas dizem que você é. Você é os seus resultados. E os seus resultados vêm daquilo que você faz. Então você é um líder verdadeiro, você se parece com Jesus não pelo que você fala, mas por quem você é, por aquilo que você faz. Tá joia? E é muito bonito isso, é muito forte, tá? Então, quando eu falo em liderança, a primeira pessoa que você tem que liderar é a si mesmo. É a si mesmo. 50% do seu tempo tem que ser todos os dias, lembrando a si mesmo de quais são os seus propósitos. Qual é a sua missão na Terra? Ter essa clareza. Clareza de identidade. E eu posso te assegurar que você saber somente o que é certo e errado não te torna apto ou capaz de você fazer aquilo que precisa ser feito. Eu já falei isso em uma live na Semana da Liberdade, dizendo que você só tem como ser livre vivendo pelo Espírito. Por quê?
A Bíblia nos ensina o tempo todo, que a lei de Deus não foi capaz de aperfeiçoar o caráter humano. Não foi. Tanto é que Deus estabeleceu regras, estabeleceu rituais para propiciação pelos pecados. Então tinha lá sangue de bode, sangue de carneiro, sangue de um monte de bichos, para indicar, toda vez eram sacrificados para indicar que nós, homens, tínhamos pecado e que a gente precisava fazer aquele sacrifício para cobrir, né? Cobrir os nossos pecados. O que acontece? O povo nunca parou de sacrificar os bichos, porque nunca parou de pecar. Embora eles soubessem qual era a lei, eles soubessem o que era certo e o que era errado. Mas aquilo não era suficiente para limpar a consciência humana, porque quando a gente erra, a gente tem consciência do nosso pecado. Porque habita dentro de nós um espírito, não necessariamente o Espírito Santo, mas todo ser humano tem um espírito onde habita uma consciência e a sabedoria, que indica pra gente o tempo todo a lei de Deus, o que é certo ou errado. Pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus sabem, a própria consciência delas julga ela. Isso tá certo, isso tá errado, isso é bom, isso é mal. Então todos nós temos essa consciência, mas essa consciência não é capaz de nos fazer necessariamente agir da forma correta ou agir da forma errada. Ou evitar de agir da forma errada. Não é capaz, porque essa consciência, esse espírito, ele é frágil. A nossa alma, ela tem uma tendência a se inclinar para o mal, para os desejos da carne, para os desejos do corpo, para os desejos imediatos. É falar assim, não, eu não quero sofrer. Não quero, não vou passar por isso, não quero sofrer. E o Espírito de Deus fala assim, mas além desse sofrimento existe eu tenho uma proposta de uma alegria, que foi o que Deus Pai fez com Deus Filho, fez com Jesus. Além desse sofrimento existe uma alegria muito maior do que o seu sofrimento. As nossas leves e momentâneas tribulações estão rendendo pra gente um peso de glória eterna. Entende? É um peso de glória eterna. E tem gente que fala assim, ai Camila, mas eu não quero passar por isso agora, né? Vou ter que esperar até a eternidade. Meu amigo, eu vou te dar uma dica que é uma verdade. Ainda que seja só para a eternidade, mas posso te dizer agora? Se você tem o Espírito Santo de Deus, você já está na eternidade. Porque ele é eterno e ele habita em você. E você já está vivendo a eternidade hoje, agora. Você já está ligado. E se você perseverar até o fim, ele vai permanecer em você. Você não vai ser retirado da videira. Se você permanecer no Espírito Santo, você vai permanecer na videira e você já está na eternidade. E você vai viver as verdades espirituais eternas aqui nessa terra. Porque se vocês quiserem me ouvirem, diz Deus, vocês comerão e beberão do melhor dessa terra. Gente, a palavra de Deus é real e é viva. É viva e ela é atual, ela é pra agora, é pro dia de agora, pra esse minuto que você tá me ouvindo. É pra agora. Agora. Então, assim, a vida com Deus é uma vida emocionante, é uma vida que traz renúncias, com certeza, mas renúncia das coisas ruins, imediatas, terrenas, que tem aparência de bom. Tem aparência de prazer, mas é um prazer muito superficial. O que Deus tem pra você são os anseios da sua alma, que são mais internos. São desejos mais superiores, maiores e melhores. E se você não tiver governo de si próprio, da liderança de si mesmo, quem é que vai ter? O seu estômago como Esaú? O seu corpo que tá, ai, não quero essa dorzinha, não quero me abster de comer igual um doido, aquela pessoa me agrediu, eu vou agredir de volta, eu vou romper tudo, não quero mais. É isso? Então seja como Esaú, troque a eternidade pelo momentâneo e colhe as consequências da sua decisão. Deus dá o livre-arbítrio para todos nós. Você escolhe se você vai semear para a carne ou para o espírito. E você vai colher os resultados das suas decisões. Todos nós temos o livre-arbítrio. Agora, como discípulo de Jesus, você pode manter os olhos fixos no seu alvo. Como um bom líder que nunca perde o foco da sua missão. E a despeito de toda oposição ou toda adversidade, ele permanece firme. E ele não vai fazer isso pela carne, mas entendendo que existe um poder do Espírito Santo de Deus. Porque ele faz muito mais do que nós pensamos ou imaginamos, segundo o poder dele que atua em nós. Não é você saber o que é certo e o que é errado, mas é clamar pelo Espírito Santo de Deus e falar assim, tá difícil, posso, me ajuda. E ele te ajuda. Ele te ajuda, eu te asseguro. Não acredito em você, Camila? Não tem problema, pergunta pra ele. Eu te desafio a perguntar pro próprio Espírito Santo e falar, você faz isso mesmo? Me prova. E você vai ver o que é realmente viver os milagres, as maravilhas de Deus. Tá joia? Torne-se líder de si mesmo. Não permita que o seu corpo, a sua carne,
vozes de terceiros que não são direcionados por Deus, que não são a boca de Deus, ou mesmo a voz do inimigo diga coisas pra você. Gente, tem gente que acha que o inimigo, assim, ele entra na gente, ele faz uma bagunça, ele mexe a sua casa, destrói coisas. Não é isso, não. Se você observar no Éden, se você observar Jesus no deserto, ninguém entrou em ninguém, ninguém fez bagunça em ninguém. O inimigo, ele apenas sugere coisas pra sua carne, e você escolhe se ouve ou não, e se segue ou não. Você escolhe quem você vai ouvir. A sua carne, que está sendo influenciada pelo maligno, está sendo influenciado por pessoas que são usadas pelo maligno, ou pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. E se você não consegue ouvir a voz de Deus, clame a Ele para Ele te ensinar dentro da palavra dele, porque ali está a voz dele. Por pessoas que são usadas por Ele. Que Ele vai te dar direção, mas quem vai decidir é você. E aí, você é líder de si mesmo? Você é líder de si mesmo? Ou quem te lidera? Vou deixar essa reflexão para vocês hoje, tá joia? De segunda a quinta, às 13h30, tô aqui com você para te ensinar o domínio do corpo, da alma e do espírito para você reinar sobre a terra, porque é para isso que Deus te chamou, para governar, para reinar. Ele é rei de reis e rainhas, né, meninas? Tá joia? Gente, obrigada por vocês me acompanharem. Para mim é um prazer gigantesco fazer isso. E eu vou pedir uma coisa para vocês, que é o seguinte: a palavra de Deus, as verdades de Deus, elas precisam ser divulgadas. Eu fui transformada porque alguém decidiu, de forma gratuita, me amar. Alguém decidiu sacrificar um pouco do seu tempo para transbordar do conhecimento e da sabedoria deles para mim. Isso aconteceu com vídeos na internet, isso aconteceu na igreja, isso aconteceu com amigos, isso aconteceu com muitas pessoas. E eu fui transformada, porque quando a gente conhece a verdade nos liberta. A gente pode mudar de direção e fazer a coisa certa e experimentar a vida verdadeira. Faça isso também. Se você não... primeira coisa, para você ter um crescimento de verdade, é você botar em prática. Você só cresce, não é só tendo conhecimento, só recebendo, mas é colocar isso à disposição, transformar esse conhecimento que você recebe, essa energia que você recebe, como alimento mesmo que a gente come. Se você ficar só acumulando isso, você fica gordo, você fica obeso. Não faça isso. Gaste essa energia de que Deus está te dando. Gaste isso transformando em sabedoria, transformando em energia, botando em prática, entregando isso para outras pessoas. Tem pessoas que estão morrendo pela escassez do ser humano, que não tem transbordado do seu conhecimento e sabedoria para outras pessoas, que não tem transbordado em ação para outras pessoas. É por isso que o mundo está morrendo, porque nós estamos sendo escassos. Não seja escasso, seja próspero. Você não é tão pobre que não tenha nada para oferecer. Você tem um sorriso para oferecer, você tem um abraço para oferecer, você tem uma palavra para oferecer. Se você tiver dinheiro, ofereça também. Se você tiver energia, ofereça também. Ah, eu não tenho. Uma das coisas que Deus estava me ensinando para me provar que não vinha de mim a ação dele em outra pessoa, ele me fez, eu tinha criado uma lista de transmissão. Eu convidei pessoas, falei, olha, eu tô recebendo umas palavras aqui, um devocional, quem quiser receber, me avisa que eu boto na minha lista e transmito para vocês. Uma moça, ela me pediu, nem conhecia essa moça pessoalmente, me pediu, me bota na lista. E eu recebi o devocional e simplesmente transmitia para a lista. Demorava 5 segundos para fazer isso, todos os dias, 5 segundos. E durante um tempo essa moça sempre me dava um feedback. Obrigada, você não sabe tanto que você está sendo usada na minha vida, não sei das quantas e tal. Até que um dia ela virou, eu lancei meu livro e ela falou, Camila, eu quero muito o seu livro, quero te conhecer pessoalmente, quero que você autografe e tal. Eu falei, beleza, eu vou te entregar esse livro. E eu fui lá entregar o livro para ela e conhecer ela pessoalmente. E fui conversar com ela. Ela me disse que durante aquele período que eu ficava transmitindo aquele devocional todos os dias, ela estava com a mãe com câncer no hospital. E que Deus tinha usado aquelas palavras para falar com ela e sustentado ela durante aquele período. Sustentou ela todos os dias e parece que a palavra era para ela. E todos os dias ela me contou experiências magníficas, sim, sobrenaturais que ela teve. E ela falou assim, muito obrigada. E eu fiquei com muita vergonha. Eu confesso pra vocês, eu ficava com muita vergonha, que eu falava assim, não, mas eu não fiz nada. Eu realmente não fiz nada. Gente, eu encaminhava a mensagem. E ela falou assim, não, você não sabe, obrigada. E eu via que ela tava naquilo. E na hora eu direcionei pra Deus por causa do entendimento na época que eu falava assim, cara, eu não posso receber essa glória, não é minha essa honra é de Deus. Eu falei, amém, beleza. E transmiti pra Deus. E Deus me mostrou aquele dia, não ache que é você que age na vida das pessoas, mas sou eu te ajudando nas pequenas, médias e grandes coisas.
nas coisas que você nem vê esforço, naquelas que você precisa se esforçar um pouco mais e naquelas que eu exijo muito sacrifício para você aprender a amar. Então, eu tô te contando essa história para te dizer o seguinte: faça tudo, lance sementes, sejam elas pequenas, médias ou grandes, mas não deixe de semear. Vidas podem ser salvas com a sua semeadura. Semeie, prospere. Eu te asseguro que essas sementes elas vão frutificar e vão gerar frutos, que sejam frutos de bem, de sabedoria e de amor. O mundo está precisando de mim, de você. Deus poderia descer anjos aqui para fazer um monte de coisas, mas Ele deu o privilégio para mim, para você de fazer isso. Então faça isso. Eu te desafio todos os dias, pelo menos uma vez, compartilhar um vídeo, dar uma palavra todos os dias. Se você for fiel no pouco, Deus vai poder te botar sobre muito, sobre coisas maiores, com mais responsabilidades e você transbordar mais ainda. Tá, joia? Pessoal, obrigada demais por vocês estarem comigo, tá? Não deixa de fazer essas tarefas. Amo vocês. E é isso aí. Aguardo vocês amanhã. Grande beijo.